Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao 7º vídeo do Gabi Pergunta. Vocês não têm noção de como eu tô feliz em ter chegado até aqui. Eu sei que ainda falta muito para percorrer, mas só de pensar que teve outros 6 vídeos e 6 residentes, enfermeiros que se disporam a vir aqui conversar comigo, falar das experiências deles para vocês, me deixa muito, muito alegre mesmo. Agora, se você é um estudante de enfermagem ou um enfermeiro que tem interesse de fazer residência, eu recomendo muito que você assista a todos os vídeos dessa playlist, principalmente se você ainda está em dúvida entre alguma residência ou outra, algum programa ou outro. Se você é daqui de Brasília, eu tenho falado muito com residentes daqui, então tem feito toda a diferença na minha escolha de residência e eu espero que ajude vocês também. Eu tô deixando todos os vídeos na playlist Gabi Pergunta aqui do meu canal do YouTube, então clica lá, assiste os outros vídeos se você ainda não viu, se inscreve no meu canal, por favor, e deixa o like que vai me ajudar demais. Aqui na descrição eu tô deixando também o meu arroba do Instagram, que eu posto todos os dias coisas muito interessantes e eu tenho vários planos para esse ano, então não deixa de me seguir por lá também. Muito obrigada por estar aqui em mais esse vídeo, eu fico muito feliz pela sua presença e é isso, vamos pro vídeo. Eu tenho o prazer de estar com a enfermeira Daniela, que se formou na Escola Superior de Ciências da Saúde, a mesma faculdade que eu faço, em 2021 e faz a residência em Urgência e Trauma pela Secretaria de Saúde aqui do DF desde 2023. Dani, muito obrigada por ter aceitado o convite, eu fico muito feliz de você ter conseguido dispor um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que é corrido, para vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho das suas experiências. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, espero poder contribuir com vocês, com todas as pessoas que pensam em fazer residência, né, dar uma clareada, que às vezes é difícil a gente escolher a área. Então, eu espero poder ajudar quem está pensando em fazer urgência e trauma. Bonitinha. Eu já vou começar com a pergunta assim, mais requisitada, que sempre está todo mundo fazendo, que é como que você se preparou para as provas de residência, se você chegou a usar alguma plataforma de estudo específico, algum material, como é que foi? Então, assim, eu sempre trabalhei, né, durante a graduação, eu trabalhava o dia inteiro, então meu tempo ele era muito curto para estudo. Então, assim, quando eu tinha tempo para estudar, geralmente à noite, quando eu chegava do trabalho e aos finais de semana, eu pegava as provas antigas. Eu acho que conhecer a banca é muito importante. Então, se você pega as provas anteriores, você já começa a conhecer a forma que a banca trata dos assuntos, né? Aí, no meu ano, foi até meio complicado, porque sempre foi o IADES a banca, e aí no ano que eu fiz a prova, mudou de banca totalmente. Então, mudou a lógica da prova, assim, os temas, mas eu acho que, como meu tempo era curto, eu não tinha muito tempo, assim, de sentar, assistir videoaula, fazer um flashcard, um mapa mental e revisar. Então, para mim, o que funcionou para mim foi provas antigas e pegar questões das matérias que a gente sabe que vão ser cobradas, né? Então, assim, procedimentos de enfermagem, semiologia, vai cair, sempre, qualquer área. Então, eu pegava questões gerais da enfermagem, teorias de enfermagem, e fazia questões sobre isso e fazia questões sobre a minha área, né? Tem coisas da emergência, da urgência, trauma, que caem em toda prova, todo ano, em qualquer banca do Brasil. Então, essas coisas a gente tem que saber resolver. Eu gosto muito dessa diversidade de pessoas que eu consegui trazer aqui pro EnfGab, porque já vai ser o vídeo 7. Nossa, foi muita gente. E eu gosto muito, principalmente dos que trabalharam durante a faculdade, porque é uma insegurança que muita gente confidencia para mim. A questão, nossa, eu estudo, trabalho, tenho filhos, eu tenho muita insegurança de não conseguir passar, porque eu vejo outras pessoas, né? Sempre isso de se comparar. Meus colegas de turma estudam a tarde inteira, a noite toda, final de semana todo, mas não é a realidade de todo mundo. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que pessoas assim como
como você que trabalhou, se dedicou e tá onde sempre quis estar agora. Então, assim, é aquela questão de dar o seu máximo e realmente a gente vê que é possível, que não é um monstro de 7 cabeças, que dá para ir atrás. Então, parabéns mesmo por você ter passado. Eu sei que faz um tempo, mas eu gosto de parabenizar porque é o sonho de muita gente também. Obrigada. Acho que o mais importante é ter um tempo de qualidade. Se você tiver meia hora, 40 minutos, que seja para estudar, que você foque naquilo que você está fazendo no tempo que você tem disponível. Então, assim, eu gosto muito de aplicativos de foco. Então, o meu método de estudo, né, quando eu pegava para fazer, era pelo Pomodoro, não sei se todos conhecem, mas você separa em intervalos de tempo de estudo e tem um intervalinho de descanso entre esses tempos de estudo. E, assim, são os minutos que você pega para fazer é só aquilo que você está fazendo, você está totalmente focado. Então, poxa, só tenho meia hora hoje, mas então você tira aquela meia hora sem o celular perto, sem distração, para você poder focar, porque meia hora bem estudada às vezes vale mais do que você passar o dia todo, aí você abre o celular, aí abre o Instagram, aí pausa a videoaula, procrastina. Não estou dizendo que é o que fazem, né? Mas, assim, geralmente quando a gente tem o tempo muito amplo, assim, a gente costuma devagar um pouquinho, sai do foco. E eu acho que o teu tempo apertado para mim foi até bom, porque eu realmente eu falava, se eu não estudar agora, eu só vou estudar daqui a 3 dias, eu não vou ter tempo depois, antes ou durante. Então, acho que isso é importante, assim, você focar, mesmo que seja 20 minutos no dia, que aqueles 20 minutos sejam produtivos para você. Isso é uma coisa que muita gente fala também, eu concordo plenamente, porque de fato a qualidade sempre vai superar a quantidade, né? E falando assim dessa sua preparação e dedicação e tudo, eu queria saber como é que foi que você escolheu a urgência e trauma, essa residência, da onde veio essa afinidade com a área, como é que foi? Nossa terceira série tem muito a ver com isso, né? A gente estuda saúde do adulto, do idoso, e a gente tem um módulo de urgências em geral, de emergência. Quando eu tive o módulo nessa disciplina, foi o start, assim, que eu falei, nossa, eu gosto dessa matéria, e eu vi que eu me dava bem nela. Eu conseguia discutir bem durante as DTs, né, as dinâmicas tutoriais, em grupo, e aí foi uma virada de chave para mim, porque eu sempre foquei a minha graduação na parte de gestão. E aí, quando eu tive essa disciplina, foi a virada de chave e eu vi que tinha também algo na assistência que eu gostava. Então, foi a partir daí, assim, eu tive o primeiro contato de aprofundamento na matéria durante a faculdade e no meu internato eu também rodei bem pouquinho, mas rodei um pouquinho lá no box de emergência do Agarram. E aí eu vi que era uma rotina, assim, toda uma lógica de atendimento que eu acho que me interessava. Foi basicamente isso. Nossa, eu sou exatamente o contrário. Não tem um módulo que me assustou mais do que esse de urgência e emergência. Inclusive, eu rezava todo dia para terminar logo, que eu já não tava aguentando. Mas é questão de afinidade, né? Ainda bem, eu agradeço todos os dias que tem pessoas que gostam, que é pra estar lá no SAMU, que eu vou estar muito longe. Ainda bem, né? Que tem gente, por exemplo, eu já não me identifico muito. Saúde da mulher, saúde da criança, eu saio correndo, fujo, sem nem olhar para trás. Ainda bem que tem gente que gosta também, né? Sim, assim não fica faltando área pra ninguém. E eu também queria te perguntar, agora falando mais da residência em si, né? Como que seria mais ou menos, se você pudesse falar pra gente, tipo, um dia na sua residência? Assim, só pra gente entender mais ou menos a questão de quais procedimentos que você mais faz, como seria se a gente tivesse na sua residência, assim? Então, a urgência, ela tem uma particularidade, porque não tem muito como eu prever o que a gente vai atender. É a porta de entrada de tudo, basicamente. Tudo que é grave, todos os pacientes instáveis entram para nós. Então, a gente atende desde de coisas mais usuais, como infarto, AVC, enfim, a gente atende desde isso a uma picada de jararaca eu já peguei. Então, assim, a gente pega uma gama muito grande de coisas. Mas, em relação à rotina, nós temos os pacientes que ficam na sala. A sala vermelha ela é de estabilização. Então, a ideia da sala vermelha é que esse paciente que entrou grave
instável seja estabilizado pela equipe multiprofissional. É fundamental ter uma equipe bem preparada. A gente estabiliza e dá o segmento para esse paciente. Esse paciente vai para UTI, a gente regula ele, já corre atrás de vaga UTI. Esse paciente vai ter alta para, sei lá, enfermaria. A gente sempre tenta dar vazão. Só que nem sempre esses pacientes vão ser atendidos, estabilizados e logo depois eles já vão para onde eles têm que ir. Então a gente fica com esses pacientes 1, 2 dias, e aí cuidados de enfermagem que a gente faria em qualquer outro local, né? Então, assim, a gente também evolui os pacientes da mesma forma. A gente não evolui só o procedimento, a gente não evolui só uma intercorrência, a gente realmente faz a avaliação, né, o exame físico, só que é tudo um pouquinho mais direcionado. Não é aquele exame físico, assim, super, hiper detalhado, né, que a gente faz numa internação, por exemplo, tem cortina na sua casa? Não. É bem mais direcionado para o que aquele paciente tem, para a clínica dele. Então, rotina. A gente evolui, como qualquer outra área, a gente faz a avaliação, o exame físico, anamnese, isso vai depender do paciente estar consciente orientado. Se ele não está consciente orientado, como que a gente vai fazer uma anamnese? Mas aí a gente consegue fazer a anamnese com um acompanhante que chegou junto, ou com o bombeiro que atendeu lá na rua, que presenciou o que aconteceu, ou a população viu o que aconteceu com aquele paciente, contou para o bombeiro conta para a gente. Então, assim, a nossa anamnese nem sempre é aquela ideal de você chegar e perguntar para o paciente o que ele está sentindo. Procedimento, lembra que esse paciente está vindo da rua, então ele está vindo da rua sem nada. Então, muitas das vezes a gente faz todas as sondagens no paciente, né? Então, sondagem vesical, sondagem naso, pode ser nasogástrica, pode ser nasoentérica, vai depender do que ele tem, né? Então, por exemplo, ele está envenenado. Aí a gente precisa resolver aquela intoxicação. Vai ser uma nasogástrica ali só para esvaziamento, ou é o paciente ali que a gente está fazendo uma dieta nele, ele não consegue sozinho, então vai ser a nasoentérica. Mas, linhas gerais, são as sondagens. Acesso venoso a gente pega muito, apesar de ficar basicamente com os técnicos. Ali na pressa, o paciente grave, muitas das vezes não vai ser aquela veia que está saltando ali, está na sua cara e você consegue pegar fácil. Então, os técnicos tentam, na maioria das vezes, quando eles não conseguem, eles chamam o enfermeiro. Então, a gente tem que ser bom de veia. A gente não tem outra opção. Eu também não era muito boa, mas a gente tem que ficar bom. E aí, a gente entra nas particularidades da emergência, né? Então, a gente pega jugular externa, que não pega, na maioria das vezes, não pega em outros setores. A gente pega na veia basílica, que é uma veia profunda, tem uma técnica para a gente conseguir fazer essa função. Eu mesmo, numa emergência, já peguei veia na perna do paciente, porque era urgente, ele precisava, foi o único lugar que a gente achou. Então, a emergência, ela tem essas coisas, né? Nem sempre é o mundo ideal. Basicamente é isso. E aí tem os protocolos, né? Então, infarto, aí tem todo um protocolo que tem que ser feito. O eletro em 10 minutos. Tem que fazer AS, clopidogrel. Aí, se for AVC, tem um outro protocolo que a gente também tem que saber, tem que fazer nos primeiros minutos, glicemia. Mas, basicamente, a gente tem que ser muito bom de veia e muito bom de procedimento para fazer voando, porque o paciente tem que estabilizar para ontem. Nossa, meu Deus do céu, você falando isso chega a me dar um arrepio, porque realmente não é minha área. Essa questão de ter que pensar rápido, agir rápido, e é ali questão de vida ou morte, muitas vezes me assusta muito, mas é muito interessante ver como você fala assim, animada e com amor, isso é muito, muito legal de ver. E recentemente eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né, para os seguidores perguntarem alguma dúvida que eles tinham para tirar com você. A Victoria Gabriele perguntou, sim, relacionando com o que você falou, né, ela perguntou como foi para você o choque de realizar esses primeiros procedimentos difíceis. Aí ela deu exemplo de a primeira participação em uma parada, ou entre outros, assim. E eu penso ainda mais nesse contexto da urgência, né, que tudo é feito meio que ali como
sob pressão. Como é que foi para você essas primeiras vezes? Eu acho que o primeiro plantão que você faz, assim, no seu Corém, você é o enfermeiro que está ali, responsável, sempre é um choque, independente de você estar numa situação de emergência ou não, mas é claro que a adrenalina ali de você estar numa situação que o paciente está grave, que se você não entrar sabendo o que você está fazendo, ele pode piorar. Então, assim, eu entrei, meu primeiro hospital foi a Ceilândia, que é loucura, tem muita coisa, a sala deles é muito cheia o tempo todo, a sala vermelha. Então, na minha primeira semana, eu já peguei protocolo de trauma e peguei uma parada por Ovassi. Então, assim, e aí entrou bombeiro, a maca não ficava, ela só tinha 2 níveis, ela não ajustava aquela que a gente sobe bonitinho para ficar na nossa altura, ou ela ficava bem em cima ou ela ficava no chão. Então, assim, a gente reanimando o paciente com a maca no chão e a gente, assim, reanimando. Então, foi muito. É marcante, né? Você lembra. Hoje em dia eu lembro rindo, mas no dia foi bem, bem intenso. Só que, assim, a dica que eu dou é que a gente nunca vai se sentir totalmente preparado, mas não deixar o medo te impedir, assim, de assumir, sabe? Dá muito medo você entrar numa residência de urgência, porque eu sentia muito isso. Dá muito medo de você entrar, mas e se eu não souber? O que eu faço? Será que eu vou mais atrapalhar do que ajudar? Mas é para isso que serve a residência. A gente entra num programa para aprender. A gente não é obrigado a saber de tudo. É claro que não sei hoje, eu vou chegar em casa, vou estudar, para amanhã, se aparecer um paciente com a mesma clínica, amanhã eu vou saber. Hoje pode ser que eu não saiba. Então, assim, foi um choque para mim, com certeza. Os primeiros plantões foram os mais marcantes. Eu lembro dos pacientes assim que eu atendi na primeira semana, eu lembro de todos, mas eu não deixei o medo me paralisar, porque quando você entra, você fica meio. É tudo acontecendo, tudo muito rápido. Entra bombeiro, abre a porta, vai paciente. Quando você vê, o paciente já tá. Deu 2 minutos, já está funcionado, já tá, a medicação já está correndo, já, tipo, a equipe já resolveu tudo, e você está assim, meu Deus, o que eu faço? Mas com o tempo, você vai pegando a prática, entendeu? Hoje em dia, às vezes eu ainda travo, às vezes eu ainda fico, gente, e agora? O que a gente faz? Eu entro em quê? Mas, assim, comunicação com uma equipe, principalmente uma equipe multiprofissional, é fundamental, principalmente na urgência. Porque aí, entrou o paciente, eu olho, a gente tem que ter essa visão geral. Olhei, vi que o técnico está preparando a medicação, eu não vou lá preparar a mesma medicação que ele. Olhei ali, o outro está separando material de punção, beleza, ele vai pegar a punção. E eu? Alguém fez a glicemia? Não, eu vou fazer. Entendeu? Você ter a postura de conseguir ter uma visão global do que está acontecendo, de quem está fazendo o quê e de se comunicar. O que eu posso fazer? E aí, pegou isso? Não pegou? Eu vou lá e pego. Então, acho que com o tempo, eu vou virar R2, então já tem 1 ano que eu estou na residência e assim, leva um tempo para a gente ter essa postura, ter esse conhecimento e essa segurança de chegar e falar, eu vou fazer, fica tranquilo, eu vou preparar essa medicação. Tudo é com o tempo. Então, quem está pensando em fazer, não deixe o medo te paralisar. É uma residência muito legal. Esse foi um conselho ótimo, com certeza, porque é isso, assim, realmente, tudo são processos, né? Tudo na vida é gradual. Não adianta querer chegar lá e ser o especialista, sendo que você está começando uma especialização, né? Então, nossa, eu concordo muito com o que você disse, apesar de eu não ter passado por nada, a gente sente a veracidade, né? Das palavras, assim, realmente não deixar o medo paralisar. E isso serve não só para residência em urgência, mas para todas as outras. Que tudo a gente vai sentir uma insegurança, tudo é novo. E o desconhecido assusta, né? Então, realmente, você falou muito, muito bem. E pegando um pouco do gancho que você até comentou, né? De ter passado no Hospital da Ceilândia e tudo, eu queria que você falasse pra gente quais setores que tem na residência, áreas que você passou, como é que foi? Quando a gente está no R1, que é o primeiro ano, a gente tem os preceptores em alguns hospitais. Quando a gente está no R2, a gente tem alguns outros cenários que é só para os R2. Quando você entra como R1, você tem o cenário da Ceilândia, que é o Hospital Regional da Ceilândia. Lá, a gente roda na sala vermelha e na sala amarela, só. A gente não entra no pronto-socorro, por exemplo.
E a gente pode rodar em alguns outros lugares, mas vai depender. Por exemplo, lá eu consegui passar na parte de transplante, de doação de órgãos, então eu vi captação, mas não é sempre assim, depende de ter alguém que queira receber e tudo mais. Aí depois disso, eu fui para o Paranoá, fiquei um bom tempo no Paranoá. O Paranoá é bem legal também, a gente tem que passar lá. E uma particularidade, assim, do Paranoá e do Agarran que eu tô agora, é que lá a gente passa no PS. A gente tem que passar porque é um hospital um pouquinho menor, então a gente não consegue ficar todo mundo dentro da sala, porque já tem muita gente lá dentro e é uma sala que precisa de uma organização, de ter assim, um pessoal controlado e tal. Então, lá no Paranoá, a gente roda no box de emergência também, mediante escala, e a gente também roda no pronto-socorro, que é como se fosse uma clínica médica. O pessoal que já está internado há um tempo, e aí a gente atende, a gente faz evolução, aí dá tempo de fazer diagnóstico de enfermagem, toda aquela coisa linda que às vezes na emergência a gente não consegue fazer, apesar da gente querer fazer, às vezes não dá tempo, né? Tudo evolui tão rápido, o paciente já foi embora, mas, assim, o Paraná é isso. E o Agarran, a gente roda no box de emergência também, mediante escala. E também fica no pronto-socorro, né? Que aí é o pessoal que está, por exemplo, a pessoa está com dengue, não é tão grave, não precisa de uma sala vermelha, mas ele precisa ficar internado, ele fica lá no pronto-socorro. Aí a gente também atende esse pessoal mediante a escala. E isso é para os R1. Os R2 só rodam nas salas vermelhas. Então, assim, sempre tem, no mínimo, um R1 e um R2 juntos. O nosso programa, assim, a gente é muito parceiro, porque não é sempre que a gente tem um preceptor lá dentro da sala com a gente o tempo todo. Então, quem vai estar lá te apoiando nos procedimentos, te ajudando em tudo, é o seu R2. Os meus R2 foram maravilhosos, me ajudaram em muita coisa, me ajudaram, inclusive, a ter segurança, porque no começo, até as coisas que você sabe fazer, você fica com medo, né? Ah, vou ali passar uma sonda, fica lá comigo só para me dar um apoio. E os R2, a maioria das vezes, eles exercem esse papel de estar lá, de apoiar a gente. Minha primeira PAI, né, minha punção da pressão arterial invasiva, foi um R2 que orientou do início ao fim. Então, a gente roda com R2, é fundamental rodar com R2. E aí, quando tem dois R1, ou até mais, dependendo do hospital, aí fica um R1 e um R2 na sala vermelha e os outros vão para o pronto-socorro. E aí depois muda a escala na outra semana, quem estava no box vai para o PS, quem estava no PS vem para o box. E basicamente é isso, é Agarran, HRC, Ceilândia e HRL, que é da região leste no Paranoá. Isso é no R1. E o R1 também roda obrigatoriamente, tem que passar por UBS por um mês. Isso é obrigatório. Não, assim, não, eu acho que a gente devia passar uma UPA, mas, enfim, o programa, né, obriga que a gente passe por uma UBS por um mês e a gente pode escolher a UBS que a gente quer passar. Não é uma UBS específica. Então, você entra em contato com a UBS que você quiser e aí pergunta, né, se eles querem receber. E é claro que eles querem, porque, né, um residente a mais ali, que já tem o Corém, que já pode fazer tudo, sempre é bem-vindo, né? Eu não soube de ninguém que não, que, tipo, tentou uma UBS e a UBS falou que não queria. E aí você escolhe essa UBS, passa um mês lá. E aí acaba, né? O R1 e aí no R2. Além desses 3 hospitais, HRC, HRAN e HRL, a gente roda no hospital de base e a gente roda no SAMU. A gente tripula a ambulância do SAMU, atende ocorrências, e aí a gente pode ir para a base do plano piloto, para a base de Taguatinga, e a gente atende as ocorrências na ambulância mesmo. Eu ainda não passei por isso porque oficialmente meu R2 só começa mês que vem, mas é isso. Era o que eu ia até te perguntar, porque eu vi você falando muito da parte dos hospitais. Aí eu ia perguntar, não passa pelo SAMU, porque acabei tendo a sensação que focava mais na parte intra-hospitalar do que na pré. Mas acho que um pouquinho é isso, não é? Ou não é tão equilibrado, né? Assim, ambulância a gente roda 3 meses, enquanto o hospital é todos os outros meses. Então, assim, são 24 meses de residência, são 3 no pré-hospitalar, né? O resto é tudo intra-hospitalar. Então, acaba que a gente foca bastante nessa parte hospitalar, até porque, em geral, é a nossa realidade, né? Depois de formados, a gente
acaba indo para a parte intra, né? O pré-hospitalar hoje em dia, pelo menos aqui em Brasília, não tem concurso tão fácil, tão, né, um processo seletivo, você tem que ser da secretaria, ser chamado para o SAMU, então acaba que eu acho que é por isso que foca mais no intra-hospitalar. Entendi. Foi legal ter tirado essa dúvida com você para ter esse insight também da situação aqui de Brasília, porque acaba que a Secretaria de Saúde vai fazer o que é mais cômodo ali na situação. Então, precisando de mais profissionais para o intra, realmente tem que treinar os residentes para o intra. E, nossa, eu fiquei muito impressionada. Vocês realmente passam por muitos lugares, assim, mesmo que esteja sala vermelha e sala amarela, pronto-socorro, a maioria, trocando os hospitais, os casos já ficam bem diferentes, né? Tirando o fato que urgência e trauma é cada coisa que a gente nem acredita. Nossa, assim, cada hospital, pelo menos do R1, tem a sua particularidade, assim. Então, lá na Ceilândia, a gente pegava muito trauma, muita parada, muita mesmo, toda semana parada, não só uma. Já no Paranoá, parece que é um hospital um pouquinho mais clínico, ele é um pouquinho menor, então lá a gente pega muito, assim, um AVE, fora de janela, um infarto, e aí, assim, uma DPLC exacerbada, que aí a gente maneja, né? E o Agarran, ele me parece ser o hospital dos infartos. Eu tenho atendido todos os dias muito infarto e muita dengue. Claro que a dengue, acredito, né, porque a gente está em surto, mas assim, lá a gente pega muita coisa cardíaca, muita, assim, mais de cardio, lá no Agarran. Então, acho que cada hospital tem suas nuances. A Ceilândia é tudo. Eu tiro porrada e bomba, né? Mas é muito legal que vocês tenham a experiência de passar por todas dessas particularidades que você vai criando realmente até a experiência de ter visto quase tudo que tem para ver no mundo. Com certeza. Apesar de que cada dia que passa eu penso, meu Deus, eu não vi nem um terço de coisa, porque tem cada coisa que aparece lá, você nunca nem ouviu falar. Nossa, a saúde muda constantemente, né? A gente vê muito isso na emergência. Nossa, eu imagino, até porque não só de coisas novas que aparece, como de técnica também, de novos estudos que saem sempre. Então, enfermagem é uma área que, apesar da concepção errada que muita gente tem, que é a arte do cuidar, mas a gente é ciência, a gente tem muito estudo por trás e tem que estar sempre se atualizando. E, enfim, você tinha comentado, né, dessa questão da residência durar 24 meses e tudo. E aí eu queria perguntar para você como é que tem sido lidar com essa carga horária, 60 horas semanais, que é muita coisa. Como é que foi para você para se adaptar, conciliar com as outras áreas da vida? Conta um pouco pra gente como é que foi. Assim, as 60 horas, elas, com certeza, elas pesam bastante, mas eu acho que ter o equilíbrio na rotina é muito importante. Então, assim, são 60 horas totais, dentro dessas 60 horas são 48 na assistência e 12 a gente tem de teoria. Então, no caso do meu programa, a gente tem eixo multiprofissional e a gente tem o eixo só da enfermagem. E aí funciona basicamente como funcionam as DTs da ESCS, né? A gente tem a abertura de um problema específico, o EAD na semana seguinte para dar tempo de estudar para aquele eixo e na outra semana a gente tem o fechamento. Então essa é a parte teórica. A gente tem o TCP também, né? Que é um TCC do programa de residência. A gente também tem que entregar um TCP. Então a gente também tem um dia por mês reservado para o TCP. E aí a assistência é o que mais pesa, né? Porque é a mão na obra mesmo, assim, de estar lá. Assim, eu acho que ter uma rotina de atividade física, de fazer algo que você gosta de fazer, tira um pouquinho do peso. Então, assim, eu consigo, hoje em dia, leva um tempo para eu conseguir equilibrar, né? Mas hoje em dia eu consigo malhar 3 vezes na semana. O meu sábado é precioso, eu não pego para estudar, eu tiro domingo para estudar, então eu tive que sentar para fazer um cronograma, um planejamento. Qual dia que eu posso tirar para fazer algo que eu gosto, para sair com meu namorado, para sair com minha família, minha irmã, ver meus sobrinhos. Então, assim, não deixar a residência consumir, porque já é cansativo. A gente já fica numa rotina massacrante, assim.
Porque a gente está lá na assistência, então é curativo, a gente pega muito curativo, a gente pega diluição de medicamento, você tem que estar bem até para você saber aquilo, né? Então, lá na emergência, por exemplo, eu estou há 2 dias sem dormir, eu não confiaria fazer uma diluição de medicamento sem dormir, sem estar bem, sem estar com o meu mental, com o meu psicológico e com o meu físico bem. Então, assim, a dica que eu dou é: as 60 horas vão pesar, elas vão pesar, é muito tempo, vai pesar de qualquer forma, mas é achar um equilíbrio com o descanso, dormir bem, dormir no mínimo 6 horas, é o mínimo, e ter tempo para fazer alguma coisa que você goste. Atividade física, eu gosto de fazer atividade física, então, para mim, assim, eu posso estar super cansada, eu já levo a roupa da academia no carro. Se eu não levar, se eu voltar para casa, eu não saio mais, eu me conheço. Então, assim, é você se conhecer e saber, não, ó, hoje é o dia de eu, sei lá, fazer uma aula de música, fazer qualquer coisa que você queira fazer, porque vai demandar tanto as 60 horas, mas se parar para pensar, é muito mais que 60 horas, porque você tem que estudar também, você tem que fazer seu eixo, você tem que, vi um caso novo de um paciente, vi uma coisa que eu nunca vi na vida e esse paciente vai estar lá amanhã. Eu tenho que saber manejar. Quais são os cuidados de enfermagem para isso? Eu tenho que chegar em casa e estudar. Então, assim, é ter o equilíbrio, porque as 60 horas, elas pesam mesmo, naturalmente. Mas acho que o que tira um pouquinho, releva um pouquinho, é isso, é respeitar os seus horários. Então, por exemplo, hoje é um dia que eu tenho eixo, é um dia meu para estudo. Tem muita gente que faz, mas eu mesma preferi nunca pegar plantão. Eu poderia estar no hospital agora, dobrar para, sei lá, pagar alguma hora, alguma coisa. Eu não gosto, eu respeito os meus horários de EAD, entendeu? Então, assim, é ter o equilíbrio das coisas, saber quando você tem que pagar uma hora, tem que pagar, eu vou pagar, então vou ficar no meu horário ali para poder pagar. Mas eu não preciso ficar, eu vou para casa, eu vou tirar o meu tempo de estudo para fazer sem pressa, para fazer tranquilo, entendeu? Então acho que é isso, assim, achar um tempo para você fazer uma coisa que você gosta. Isso é um conselho que eu acho que eu adoraria ter ouvido até alguns anos atrás, dentro da faculdade. Porque eu me perdi muito, muito. Minha vida virou a faculdade, era só estudo, e eu já não via meus amigos há meses, e minha família não via meu rosto, eu só ficava no quarto estudando, e isso me adoeceu de um jeito. Então, realmente, na vida precisa de planejamento. Eu acho que a chave foi o que você disse, planejamento para ter o equilíbrio, ter as horas, se você planeja tudo certinho, não vai ter que pagar hora, não vai ter que estudar coisa que está atrasado, não vai acumular. Então, planejando, vai ter aquele tempo livre, aquele tempo para você ver um filme, ler um livro, porque faz a diferença. Hoje em dia eu já equilibro muito melhor do que nos primeiros anos da faculdade, e é um estado assim de saúde mental que não se compara. Então a gente tem que pensar isso, porque realmente uma mente doente, um corpo doente, como vai atender e restaurar a saúde de outras pessoas? Exatamente, exatamente. Não tem como você cuidar dos outros se você não está se cuidando. Assim, se você não está bem, não tem como. A gente movimenta o paciente no leito, então, eu tô fraca, não estou me alimentando bem. Você não vai conseguir ter a rotina do enfermeiro. A gente roda o hospital inteiro, a gente, além de fazer a parte assistencial, a enfermagem lida muito com a parte burocrática, muito, muito. Então, o paciente tem que fazer uma transfusão. Aí a gente vai lá, andando, lá no banco de sangue. O paciente tal, precisa de transfusão agora. Volta. O paciente tem que fazer TC. Arruma o paciente, leva para TC. Então, assim, a gente ainda fica muito com essa parte burocrática, além da parte física. Então, se a gente não estiver bem, a gente não resolve nada. A gente sai do plantão e deixa um monte de pendência. É isso, gente. Então, prestem muita atenção nas palavras da Dani, que ela tá falando muito bem. Eu assino embaixo tudo que ela disse. Realmente é um conselho, gente, para levar para a vida. Independente se é uma faculdade, um curso, uma residência, levem para a vida. Equilíbrio é tudo. E já mudando aqui o assunto da água pro vinho, eu queria te perguntar, apesar de eu saber que é mais ou menos padronizado, mas como é que é? Se seu programa de residência oferece alguma bolsa, um auxílio, e se você se sentir confortável em compartilhar com a gente quais que são esses valores? Claro, as residências em geral, elas pagam a mesma bolsa aqui e no Brasil todo.
que é uma bolsa de 4.106. Essa bolsa, todo programa de residência vai pagar. A diferença é que a residência da SES, que é a minha, além de pagar essa bolsa, ela paga uma bolsa de permanência. Mesmo eu morando em Brasília, eu sou de Brasília, todos os residentes recebem. Tem alguns outros programas que você tem que comprovar que você não tem uma renda bacana para você conseguir, ou que você veio de outro lugar, e aí você só ganha a bolsa permanência se você comprovar isso. A SES-DF não faz esse tipo de diferenciação. Então, é uma bolsa de R$ 4.106, que é a bolsa geral, e mais R$ 1.200, que é a bolsa permanência. Aí, no final, soma essas duas bolsas e aí dá 5.300, porém, a gente tem o desconto, né? Tem descontos automáticos de INSS e outros descontinhos, e aí, nesses descontos, a gente perde uns R$ 700, mais ou menos. Então, esses 5.300, eles não caem na nossa conta. O que cai na nossa conta é 4.750, a soma das duas bolsas com tirado o desconto. Gosto muito de perguntar porque às vezes a gente vai tirando algumas dúvidas, né? Alguma pessoa fala sobre um assunto A, outra um assunto B, e aí quem assiste pode ter algum detalhe que queria saber e acaba descobrindo. E realmente eu acho que até agora a da SES é a que o valor tá mais alto mesmo. Acho que muito por conta dessa bolsa permanência, que é um valor bem bom, né? Que já até vi outra residência que dava vale-refeição, mas era de R$ 500. Então o acréscimo não era tão grande assim. E aí eu queria tirar outra dúvida com você, que é uma que também as pessoas sempre me perguntam e tem muitas perguntas sobre isso, que é da prova de títulos. E aí eu queria saber de você qual que foi, assim, a importância da prova de títulos na sua aprovação, se mudou muito a classificação, ou se nem fez tanta diferença assim, e o que você fez durante a faculdade para ter os títulos, ou se não fez nada, como é que foi? Título é o que vai te colocar dentro ou vai te tirar. Muitas pessoas ignoram os títulos ou não levam muito a sério, às vezes nem enviam os títulos porque acham que não vai fazer diferença e, sinceramente, é o diferencial. Foi na minha prova, foi na prova desse ano do pessoal que está entrando agora, o diferencial foi realmente a prova de títulos. Por quê? Porque as provas, em geral, as pessoas que estão preparadas para a prova vão tirar notas parecidas. Elas vão ter um desempenho similar, porque elas estão ali mais ou menos no mesmo nível de preparação, então elas vão tirar notas muito, muito próximas. 2 pontinhos a mais. Tem alguns que são fora da curva, que tiram a pessoa que vai ficar em primeiro lugar. Essa pessoa, às vezes, tira 5 pontos na frente dos outros. Mas é uma pessoa. As outras vão tirar notas super próximas. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar a prova de títulos e, às vezes, você está lá e você está dentro das vagas. No meu caso, são 10 vagas. Você está lá em 10º. E aí tem uma pessoa que está atrás de você por 3 pontos, sei lá. E você não mandou seu título. Mas essa pessoa que está atrás de você por 3 pontos mandou o título dela e tirou 4 no título. Ela vai te passar e você perdeu sua vaga. Então, assim, eu falo muito de título porque é fundamental. Durante a minha graduação, eu já sabia disso, assim, eu já sabia que eu precisava ter títulos. Eu já tinha uma noção de que eu queria fazer residência futuramente, então, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei na liga de curativos até, foi a primeira liga que eu participei, e aí já contou uma pontuação considerável, né, porque liga dá muitas horas e te ajuda bastante na parte de extensão dentro dos títulos. E aí lá dentro eu fui da LAC, né, de curativos, e fui da LUEM, que é de urgência e emergência, e nisso eu já garanti alguns pontinhos de extensão. Eu fiz muitos cursos online no AvaSUS, UnaSUS, esses são gratuitos, você faz rapidinho e você garante ali 30 horas de curso, e eles vão contar na hora dos títulos. Uma dica que eu dou é fazer cursos com 20 horas ou mais, porque tem algumas residências que não contam cursos com menos de 20 horas. Então, às vezes, você tem um monte de curso de 2 horas, de 10 horas, não vão contar. Então, uma dica, é um extra, assim, pelo tempo que eu fiz, né, que eu me preparei, pelos editais que eu li, tentar fazer
cursos, jornadas, congressos de 20 horas para cima, porque aí você não tem o risco de fazer e depois não contar para nada. Então, extensão, participar de liga, para quem está começando a faculdade, já tem que ter essa visão, porque há 4 anos você vai precisar desse ponto. Então, liga, congresso, simpósio, tudo que você puder participar, cursos online, dá para fazer muitos, e ter as horinhas aí praticamente assim, de graça, né? Você só assiste ali as aulas, faz uma provinha e você está com seu certificado. Minha dica também é fazer em áreas que você gosta, que vão te adicionar em alguma coisa, não só fazer assim aleatoriamente para qualquer área. Eu gosto de urgência e gosto de pediatria, pega um congresso de, sei lá, emergências pediátricas, alguma coisa assim, que aí você consegue aproveitar para um e para outro. Tentar pegar um PIBIC, ou PIC, né? Mas se quiser, PIC. Quando o professor tem mestrado, algo assim. Então, tentar pegar uma extensão aí de PIBIC ou de PIC ajuda bastante na pontuação. Então, assim, em linhas gerais, é isso, é investir no seu conhecimento, porque vai fazer falta lá na frente. E, assim, eu consegui garantir que eu fiquei na mesma colocação, depois que saiu minha prova objetiva, eu estava na 8ª colocação. E aí, com os meus títulos, eu consegui permanecer na mesma colocação, mas teve gente que mudou muito, que saiu lá da frente, foi lá para trás. Então, às vezes você nem perde sua colocação, mas só de você ter aqueles pontos, você garante que você não saiu do lugar. E isso para mim já foi suficiente, porque eu continuei em 8º, eram 10 vagas, tudo certo. Então, acho que é isso, basicamente. Olha, gente, para quem sempre vem me perguntar como montar o currículo, a Dani deu a melhor resposta possível. É isso, com vários exemplos, vários tipos diferentes de oportunidade que durante a faculdade a gente tem. Então, é aquele negócio, acaba que a gente vai deixando para o final, chega no final, tem que lidar com o internato, com os estágios e os estudos teóricos que já são mais pesados, com participar de liga, fazer um artigo já fica pior. Então, uma dica também que eu dou é tentar fazer isso nos primeiros semestres, que tudo, apesar de não parecer, é mais leve do que no final. Então, no começo eu também tinha muito esse pensamento de não, eu tô me adaptando, acho melhor deixar essa liga para ano que vem, mas se eu tivesse feito no início, é um arrependimento que eu tenho hoje, se eu tivesse feito no início, conseguiria ter feito mais, ou até tinha administrado melhor meu tempo, mas assim, sempre respeitando os seus limites, pensando na saúde mental, na saúde física que a gente comentou antes, fazendo ali o que está ao seu alcance já está de ótimo tamanho, só tenha em mente que isso vai te ajudar no futuro e investir nisso porque é um investimento para sempre, né? Até em questão de conhecimento mesmo. Agora a gente está chegando no final da entrevista. Eu queria agradecer, Dani, de novo, por você ter aceitado o convite, ter disposto do seu tempo para estar aqui. Eu amei a nossa conversa. Isso tem uma coisa que eu tenho certeza é que vai fazer a diferença na vida de muita gente que assistir esse vídeo. Para quem gosta de urgência e trauma, ou para quem nunca tinha ouvido falar e está descobrindo agora, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui. Próximo sábado a gente já tem outro vídeo. Muito obrigada, Dani. Nada. Com chave de ouro, eu queria te pedir para dar um conselho para os estudantes que gostariam de fazer a residência de urgência e trauma? Bom, acho que além de tudo, né, de não se deixar vencer pelo medo, acho que esse é o principal que eu falei lá no começo, porque é assustador mesmo, eu entendo, eu passei por isso, de ter medo de estar ali lidando com vida, com morte. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou ficar abatido? Será que eu não vou me deixar abalar? Por exemplo, de acompanhar ali o paciente, ele ir a óbito, como que vai ser? Então, não se deixar vencer pelo medo. A gente realmente passa por períodos muito difíceis, às vezes a gente se apega ao paciente e ele parte, acontece. Mas é ter a certeza de que você deu o melhor cuidado para ele enquanto ele estava lá. E acho que, assim, dica um pouquinho mais prática é saber dominar bem as áreas que a gente sabe que vão cair sempre. Então, o que uma pessoa que quer fazer a prova tem que saber? Ela tem que saber suporte básico de vida, ela tem que saber o suporte avançado de vida, vai cair na prova. Eu não preciso nem chutar, é uma certeza, isso vai cair na prova. Então, aqueles protocolos ali de medicação a gente tem que saber.
E a gente tem que saber trauma também, que vai cair. Então, assim, focar no que você consegue estudar, que vai cair na sua prova de urgência e trauma, ou de urgência e emergência. E dica para a vida é não se deixar vencer pelo medo, porque ele vai vir, ele é real, mas você não pode se deixar paralisar, senão você não vai fazer nada, você não vai realizar nada na sua vida. Ótimas palavras, Dani, como sempre. Eu gostei muito de ouvir você falando, acho que até eu fiquei mais motivada. Muito obrigada por ter aceitado participar. Nada. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.